104º dia do nosso propósito, e hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Vem conferir comigo, do versículo 1 até o versículo de número 21. Vai falar de uma situação que começou lá em Antioquia. O que acontece? Chegaram alguns judeus lá e começaram a pregar para o povo gentio, porque muitos gentios tinham crido no Senhor lá em Antioquia. E começaram a falar, então, olha, já que vocês estão seguindo agora o caminho de Cristo, vocês têm que seguir também as leis de Moisés, você tem que se circuncidar. Então Paulo e Barnabé levantaram e falaram assim: não, gente, está errado isso aí, não pode não. A gente vai até Jerusalém, vai conversar com os apóstolos que estão lá e depois a gente traz uma resposta então a respeito dessa questão. Eles foram então para Jerusalém, reuniram-se com os outros apóstolos e mencionaram tudo que Deus tinha feito na vida dos gentios, sinais e maravilhas, de como Deus alcançou eles. E então veio alguns dos fariseus no meio deles, falando assim: não, mas eles estão crendo, eles têm que cumprir a lei, têm que circuncidar sim. Então Pedro, tomando a palavra, ele falou assim: olha, vocês sabem que desde o início o Senhor foi um dos primeiros que o Senhor levantou para anunciar a palavra aos gentios, e eu tenho visto como Deus os aceitou, como Deus não olha para onde eles vieram, não olha para a condição deles, mas aceitou eles, derramando sobre eles o Espírito Santo. Então o Paulo e Barnabé continuaram falando a respeito de tudo que tinha acontecido. Tiago levanta-se também, confirmando aquilo que Pedro falou, concordando com a posição de Pedro, inclusive mencionando algo que o profeta Amós falou a respeito de que quando Deus restaurasse o povo de Israel, restauraria também os gentios que criam em seu nome. Então eles entraram em um consenso de que o seguinte: não adianta a gente querer colocar sobre eles uma carga que nem nós, nem os nossos pais conseguiram carregar. Vamos instruir a eles somente 3 coisas. Primeiro, que eles se abstenham da comida que é consagrada aos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estranguladas com sangue. Então, só deu essas 3 instruções para que os gentios crescem. Não era para seguir nada da lei mosaica, daquelas coisas, não, somente estas instruções, se abster dos ídolos, da carne de comida consagrada aos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animal com sangue, que é a carne de animal que é sufocado, deveria escorrer o sangue. Então, do versículo 22 até o versículo de número 35, eles enviam Paulo e Barnabé e também outras pessoas junto com eles, a saber, Barsabas e Silas, para levar essa carta aos gentios de Antioquia e falar da decisão dos apóstolos. Então eles vão, entregam a carta para eles, falam a respeito dessas coisas, só que era orientado para que eles se afastassem delas, e aquilo alegrou muito aos gentios, porque eles não precisariam cumprir os ritos mosaicos, mas sim somente cuidar para fugir destas coisas que lhes disseram. Dito isso, então os que foram da comissão voltaram, porém permaneceram lá Silas, Paulo e Barnabé, anunciando ainda em Antioquia a palavra do Senhor e confirmando, fortalecendo os irmãos. Do versículo 36 até o versículo de número 41, que encerra esse capítulo de número 15, o que acontece? Passados esses eventos, certo dia, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar às igrejas que a gente frequentou, para os irmãos que a gente passou em cada cidade, vamos voltar confirmando a fé deles, fortalecendo os irmãos. Barnabé falou: beleza, vamos sim, mas espera aí, deixa eu chamar João Marcos, quero levar João Marcos. Paulo falou assim: não, João Marcos não vai não. Quando a gente chegou na Panfilha, ele não seguiu conosco, nos abandonou. Eu não quero ir com João Marcos. E houve uma contenda entre eles, a ponto de que Paulo e Barnabé se afastaram. Então o que aconteceu? Barnabé seguiu para um lado junto com Marcos para Chipre, e Silas começou então a caminhar com Paulo, e eles foram para a região da Síria e da Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse foi o resumo do capítulo de número 15. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, Ele dê cada dia mais compreensão, entendimento e amor por esta palavra, em nome de Jesus.